Aproveito para saudar a todos aqueles que vão ver este estudo bíblico através da internet, por gravação. Nós acabamos, neste momento, de ter o nosso período de oração como igreja, aqui online, e agora vamos passar ao estudo bíblico. Nós hoje temos connosco o David, e eu penso que o David vai ter alguma coisa para nos falar. Vamos lhe dar a primazia e o privilégio de ele poder iniciar o estudo. Não temos ouvido sobre esta matéria, ele hoje pode estar connosco e vai ser certamente enriquecedor para nós ouvirmos também o seu ministério. David, podes intervir e podes começar, por favor. E entretanto, eu só vou dizer que tem que ler a passagem, não é? Vamos, portanto, para Colossenses, no capítulo 4, que é onde nós nos encontramos, nos versículos 7 e 8. E eu vou ler apenas estes dois versículos, que dizem assim, Colossenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Eu estou a ler mal, desculpem, peço perdão. Estava a ler o capítulo 1, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual também enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então, David, tens a palavra, podes falar sobre estes dois versículos ou podes falar o que te vier, o que o Senhor te puser no teu coração sobre esta carta aos Colossenses que temos estado a estudar. Força! Bem, o que eu tinha para vos... Antes de mais, boa noite. O que eu tinha para vos dizer são muito pequenos pensamentos, uma coisa muito curtinha, até para dar a oportunidade a que outros possam falar. E eu queria me concentrar numa expressão no versículo 8. Antes disso, como foi dito na última reunião de estudo bíblico, o objetivo de Paulo no versículo 7, que nós vemos aqui, era comunicar o seu estado aos Colossenses, e para isso escolheu Tíquico para esse efeito. E esse mesmo servo de Deus, Tíquico, que já foi muito falado, foi também escolhido para outro objetivo que está no versículo 8. Neste caso é para saber o estado dos Colossenses e para os consolar. É esse o objetivo, e foi escolhido Tíquico para ambos os fins. Eu queria me concentrar só apenas na expressão para que saiba do vosso estado. Para que saiba do vosso estado. Paulo, ele estava preocupado com o estado da igreja em Colossos. Nós lemos no capítulo 2 e no versículo 1 que o seguinte: quero que saibais que um grande combate tenho por vós. Ou seja, Paulo sabia que eles estavam num grande combate, não só derivado às aflições, às tribulações, como também ao combate às heresias que pairavam sobre aquela igreja. E, portanto, o combate era múltiplo, não era só combate físico, de dor, era um combate teológico, era um combate também doutrinal. E Paulo queria saber do estado deles, estava preocupado com eles, mas não só saber, mas também consolá-los. E eu queria só chamar aqui a atenção do seguinte, algo que nós aprendemos aqui. Os crentes somos primeiramente servos de Deus, e temos que pedir contas primeiramente a Deus, mas não deixamos de ser irmãos uns dos outros. E servos uns dos outros. Há um versículo que está em Filipenses 2,4, que eu cito: não atende cada um para o que é seu. E Paulo está a aplicar esse versículo aqui. Paulo está claramente, não está preocupado consigo, está preocupado com eles. Este mesmo Paulo que tinha recebido o mistério, nunca perdeu a noção de se preocupar com os outros. Nem em verdade o poderia, porque estaria a negar tudo aquilo que recebeu. É essencial, nos momentos difíceis, os crentes apoiarem-se mutuamente. É muito importante. E o que Paulo está aqui a fazer, está a fazer um ministério de combate à dor, um ministério de combate, um ministério de consolação. E muitas vezes nós viramos muito para nós próprios e ignoramos a dor dos outros. Eu por acaso li há bocadinho uma daquelas frases feitas do Facebook, nem sei quem publicou, ver se eu me lembro disso, e eu pensei, tem mesmo a ver com o versículo. Dizia, quando nós, como é que é? Quando nós, ver se eu consigo lembrar, há bocadinho tinha isso na mente, e não apontei, quando nós deixa-me pensar,
Quando nós somos insensíveis à dor do próximo, quem precisa de ajuda não é o próximo, somos nós. Boa. Quando nós nos tornamos tão frios que somos insensíveis ao próximo, quem precisa de ajuda não é o próximo, somos nós. E numa fase difícil, em que ele estava preso, o versículo que eu mais gosto do capítulo 4, vocês já leram, que está no versículo 3. É uma expressão em que Paulo dizia para que Deus lhe abrisse uma porta, mas não era a porta da prisão. Paulo pedia para que Deus lhe abrisse a porta da palavra, ou seja, o homem está preso, o homem está a passar mal, mas a preocupação não é ele, são os outros. Se havia porta que ele precisava que fosse aberta, era a da prisão, mas ele não se preocupou com ele. E mais uma vez estamos a ver aqui Paulo preocupado com os outros, preocupado com a obra de Deus e preocupado com o cuidado dos irmãos, preocupado com os outros, consolação, preocupado. E para terminar, só vos quero dizer isto: não são as circunstâncias que devem definir o nosso cuidado pelos outros. Porque se Paulo estivesse à espera de melhor circunstância, ele não enviaria Tíquico para esse fim, nem para os consolar, nem para saber do estado deles. Porque Paulo não estava bem também. E muitas vezes deixamos-nos de preocupar com os outros porque achamos que nesta altura somos nós que precisamos que se preocupem connosco. E Paulo prova, com este exemplo, que não são as circunstâncias que nos devem levar a condicionar o nosso cuidado para com os outros. Era só isto. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Eu gostaria de dar apenas os pensamentos rápidos sobre o versículo 7 e 8, porque senão daqui a um bocado vou perder o comboio. Mas vou já dar lugar a vocês outros que ireis participar, nomeadamente o irmão Alberto, que também está aí. Mas o versículo 7 diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Nós já falamos várias coisas sobre isto, mas eu gostava de destacar o seguinte: ser amado e fiel ministro é a maior recomendação que um servo de Deus pode receber na sua vida. Alguns são só amáveis, mas não são fiéis. E há outros que são fiéis, mas não são amados. Se bem que, em rigor, só se é uma das coisas se for também a outra. Em rigor. Que amor posso eu revelar se não sou fiel? E que verdade é a minha à qual eu sou fiel se não a ensino com amor, que é como deve ser ensinada a verdade? Boa questão. Que Deus nos ajude a sermos as duas coisas. Não apenas amados, mas também fiéis. É importante sermos pessoas de quem as pessoas gostam, sermos amadas, mas pessoas em quem as pessoas também podem confiar sob o Senhor, sermos de facto fiéis. Quanto à fidelidade, a Bíblia fala muita coisa, mas eu gostava só de dizer o seguinte: além disso, diz o apóstolo Paulo na 1 Coríntios 4:2, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E cá temos aqui um dispenseiro a ser achado fiel, que é Tíquico. Acerca de Daniel, gostaria de dizer o que lemos em Daniel 6:4, quando a Bíblia diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Sabem porquê? Diz a Bíblia. Porque Daniel era fiel. E agora notem o que lemos a seguir. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Um pequeno detalhe. Todos nós certamente queremos ser achados fiéis. Sabem qual é uma das características da fidelidade? A fidelidade tem muito que se lhe diga. Mas uma delas está aqui. É não haver em nós nenhum vício. Nem culpa. Que Deus nos ajude. No versículo 7, nós lemos: vos fará saber do meu estado. Ora, para Tíquico poder falar do estado de Paulo, tinha que ter uma intimidade com ele, como é óbvio. Né? E isto é que ressalta à vista, a intimidade que havia entre os dois. E nós estamos a falar da intimidade que Tíquico tinha com um grande homem de Deus, com alguém que de facto andava em comunhão com Deus, que era o apóstolo Paulo. Não estamos a falar de um crente qualquer, estamos a falar de facto de alguém que até foi ao terceiro céu e foi ao paraíso, como nós sabemos. É maravilhoso nós vermos a intimidade entre dois crentes, porque ambos têm intimidade com Deus. Aliás, um crente que anda com Deus, para ter intimidade com o outro, só se o outro também andar com Deus. Quem não anda com Deus, também é importante que perceba isto, perde muito, porque se Tíquico não andasse com Deus, ia perder a comunhão de Paulo. E perde também a comunhão com gigantes espirituais. Isto é para nós refletirmos, são assim
umas mensagens telegráficas. E por último, no versículo 8, nós lemos que Tíquico consola os vossos corações. Ele enviou Tíquico para ele consolar os corações. Ora bem, eu não sei se vocês sabem, esta questão da consolação também tem muito que se diga na Bíblia. Mas eu quero apenas resumir, muito resumidamente, dizendo o seguinte. Sabem quem é que é chamado Consolador na Bíblia? O Senhor Jesus Cristo. Sabem quem é chamado Consolador na Bíblia? O Espírito Santo. E o próprio Deus, Pai, também é chamado Consolador na Bíblia. Não vou agora mostrar as passagens, que é para nós vermos que qualquer um deles é chamado Consolador. E o Senhor Jesus Cristo até diz, quando eu enviar outro Consolador, estava-se a referir ao Espírito Santo. Quando ele fala em João, no capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. E é curioso que esta palavra, o outro, no original, é outro da mesma espécie, não é um outro diferente, é um outro da mesma espécie. Portanto, o que eu queria aqui chamar a vossa atenção é o seguinte. Para além disto, as Escrituras também lemos que consolam. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala na consolação das Escrituras. Portanto, temos aqui o Pai, temos o Filho, temos o Espírito e temos a Palavra de Deus como fonte de consolação. E o que eu queria aqui chamar a atenção é o seguinte. Nós devemos olhar para este grande paradigma, porque Tíquico é um exemplo, é um modelo para nós podermos seguir. Como é que eu caracterizaria Tíquico? Alguém que era dominado pelo Espírito, alguém que era dominado pelo Espírito pela ação das Escrituras, porque vocês reparem que é a consolação das Escrituras e o Espírito Santo usa as Escrituras para nos consolar, revelando Cristo. Tíquico era uma pessoa que revelava Cristo de uma forma impressionante. E a minha pergunta é esta, será isto que nos caracteriza a nós? Sermos alguém marcados pelo Senhor e pelas Escrituras de tal forma que possamos depois, nós próprios, sermos uma consolação e uns consoladores para os outros? Que Deus nos ajude e que Deus nos ajude e já agora só por último, neste pensamento da consolação. Em 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 3, lemos assim, o que profetiza fala aos homens. O que profetiza fala aos homens para 3 objetivos. Isto é para quem ensina a Bíblia agora, para todos aqueles que ensinam a Bíblia, que pregam a Bíblia. Nunca se esqueçam disto. 3 objetivos no ministério. Quais são? Para edificação, para exortação e para consolação. O meu ministério tem que produzir estas 3 coisas. Edificação, exortação e consolação. A edificação é levar a pessoa a passar a ter o que não tinha. A exortação é ajudar a pessoa, para a palavra, muitas pessoas pensam que a exortação é ralhar, não é ralhar, nem repreender. A exortação é ajudar. As pessoas têm que se sentir ajudadas e pelo ministério têm que ser consoladas. Por último, o versículo 31 de 1 Coríntios 14, e aquele primeiro era 14:3, diz assim, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Para quê? Para que todos aprendam. O ministério deve resultar em aprendizagem. E todos sejam consolados. Que Deus nos ajude. Irmão Alberto tem a palavra. Muito bem, então. Obrigado, Davi, pela meditação, pela reflexão, isso é muito bom. Falar sobre o verso 8, e console os vossos corações, é o nosso assunto, mas que saiba do vosso estado. Muitas pessoas pensam que nós vamos para a igreja para saber como é que está a vida do outro. Por curiosidade, né? Apenas para medir forças. Mas tem um ditado popular que vai até no slogan de algumas embalagens. Quem não vive para servir, não serve para viver. Como é que é? Diga outra vez. Quem não vive para servir, não serve para viver. Um slogan muito conhecido, popular.
Agora, uma sociedade como a nossa, que mede valor de uma pessoa através do saldo bancário ou da ambição, eu quero vencer na vida, quero subir na vida, custe o que custar. Uma sociedade que pensa assim e que incentiva esse tipo de atitude não é uma sociedade que preste atenção no servir, de prestar atenção ao próximo. Em Romanos diz que nós somos membros do corpo de Cristo e completa, e somos membros uns dos outros. Portanto, quando nós queremos saber, como aqui no verso 8, o estado, o vosso estado, Paulo querendo saber o vosso estado, é porque ele sente participante em comunhão com o mesmo membro, irmãos, ou seja, a igreja família. Agora, a questão de servir, o convertido, ele é comprometido. E nós temos que consolar, encorajar, incentivar os irmãos. Isso não quer dizer que você precisa, num domingo, quando encontrar com o irmão na porta da igreja, dar um sermão, abrir a Bíblia e fazer um estudo bíblico. Mas é aquele olhar de simpático, de simpatia, aquele abraço, aquele carinho. Uma única palavra já acolhe a pessoa que muitas vezes chega desnorteada. Passou uma semana difícil, chega até moída, desesperando da vida. Para isso, nós precisamos ter o Espírito Santo no nosso coração. Quem vai consolar, encorajar, precisa ter o Espírito Santo, que é o consolador no nosso coração. O Davi lembrou de algo que foi colocado no Facebook, eu também lembrei, que dizia assim: não trate o outro da mesma maneira que o outro te trate, mas trate o outro da maneira como Deus te trata. Ou seja, Deus te tratou com tanto perdão, com tanta misericórdia, com tanta graça. É assim que nós devemos tratar o irmão, que muitas vezes vai chegar raivoso, vai chegar indiferente, vai chegar orgulhoso, que seja. Nós temos que tratar como Deus nos trata, porque muitas vezes nós tratamos os outros pior ainda, né? Temos atitudes inconvenientes, muitas vezes. Em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, Carlos já mencionou, para que fique convosco para sempre, habitando convosco. Diferente do Antigo Testamento, que o Espírito vinha sobre a pessoa. Na época da dispensação da graça, o Espírito vem habitar no crente. Tendo o Espírito Santo habitando no nosso coração, aí sim nós podemos compreender, discernir o espírito da pessoa que chega à igreja. Eu lembro uma vez que convidamos um amigo para ir na igreja. Estávamos numa igreja pequena, poucas pessoas, e este colega de faculdade, ele vinha de uma igreja, mega igreja, uma igreja onde tinha 1.500 pessoas, aquela multidão dentro de um auditório imenso, onde palestras e seguindo palestras bíblicas, as pessoas são mais que um número dentro daquele auditório. Mas quando esse rapaz, convidamos, ele foi na igreja, ele foi bem recebido na entrada, aperto de mão, um sorriso, recebeu um livreto como recordação da igreja, tudo mais. No final ele falou assim para nós: me senti gente, me senti muito acarinhado. É isso que as pessoas precisam. Elas precisam se sentir gente, elas precisam se sentir amadas.
rapidamente quero dar alguns motivos para estarmos consolando uns aos outros. Mais do que a igreja em Colossos, Paulo precisava deste consolo, pois ele estava na prisão. O encorajamento, ele evita muitas vezes que a pessoa saia do pecado que está vivendo, que muitas vezes nem sabe que aquilo que ela está fazendo é pecado. Talvez na ignorância, talvez na dureza do coração, mas uma palavra, um alerta, pode salvar uma pessoa de uma situação que ela se encontra. Provérbios 18, no verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Somos rápidos, e o José Carvalho, no domingo, ele falou isso na mensagem. Nós somos rápidos para criticar, para reclamar, para acusar. Agora, para trazer uma palavra de encorajamento, de alerta, de socorro, a gente pensa duas vezes. O outro encorajamento que edifica o homem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, há um rapaz que se envolve numa trama familiar, num pecado, que até os mundanos daquela sociedade grega se escandalizaram. E Paulo pede para tirá-lo da comunhão da igreja. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 5 até o verso 11, ele pede para a igreja usar de perdão, usar de conforto, de consolo para esta pessoa ser resgatada, pois estava caindo em depressão profunda por causa do seu pecado, por causa do castigo, da disciplina que estava sofrendo. Então, esse encorajamento, ele pode edificar o espírito. O encorajamento, ele pode amolecer um coração endurecido. Agora, o encorajamento, muitas vezes queremos dar uma de espiritual. Eu falei com fulano e ele vai tomar jeito na vida. Não é para que tenhamos a primazia ou o destaque na congregação. Olha como ele é espiritual, ele foi lá e aconselhou, foi lá e exortou. Não. A nossa função para consolar uns aos outros ou para exortar, incentivar, serve para glorificar a Deus. A igreja, a congregação, ela serve para adorar ao Senhor. E tudo que fizermos deve refletir glória ao Senhor. Romanos 15, o versos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência, de consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, com cordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, o encorajamento é uma ordem de Deus. Não pense você que igreja é uma espécie de teatro ou de cinema. Você vai, senta, ouve a palestra, se gosta ou não. Nós nos reunimos para adorar o Senhor, ouvirmos a instrução, a palavra, o estudo, mas exatamente para encorajar, incentivar uns aos outros. Esse mandamento recíproco que o apóstolo Paulo coloca nas suas cartas, eu fiz um levantamento aqui, são mais de 25 uns aos outros que Paulo usa em suas cartas. Não dá para ler todos agora, mas existem mandamentos para valorizar uns aos outros, para proteger uns aos outros, para contribuírem em crescimento uns aos outros e mandamento para uns aos outros servirem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 11, por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Esta é uma das maiores tarefas da igreja.
Deus sabia que iríamos precisar deste apoio, deste ministério de encorajamento, de consolo. Muitas vezes as pessoas vão na igreja não para ouvir um sermão, um estudo bíblico, mas simplesmente procurando um ombro amigo para chorar, ou muitas vezes querendo dividir uma bênção, uma alegria de uma vitória que Deus nos traz. Que Deus nos ajude a ter essa sensibilidade de compartilhar. Amém? Amém. Irmãos, faz favor, um outro irmão que queira participar. Ainda temos uns minutos. Dante, se quiseres avançar. Não, podes avançar, Zé. Podes avançar, sem problema. Não, eu pouco ou nada mais tenho a dizer, depois de tudo aquilo que de facto já ouvi hoje e daquilo que temos ouvido acerca destes, particularmente destes 2 versículos e acerca deste grande homem de Deus. Mas eu estava a pensar sobre o ministério de Tíquico e estava a pensar que nome é que se poderia dar ao ministério de Tíquico. O Daniel já disse que ele era podia ser o moço de recados. Podia ser, como alguém também disse, o pombo correio ou o leva e traz. Mas aqui o leva e traz é preciso cuidar. Porque isto aqui, o leva e traz, infelizmente existe um outro ministério da Igreja que não tem nada a ver com este leva e traz de Tíquico. Porque este leva e traz tem a ver com a fofoquice. E é de facto um ministério que por vezes existe demais na Igreja e que não devia de existir. Agora, o ministério de Tíquico, ele de facto levava e trazia. Levava bênção e trazia bênção. Levava exortação e trazia. Aquilo que ele levava e aquilo que ele trazia edificava, construía, acrescentava algo mais de positivo. Portanto, no fundo, digamos que Paulo diz que ele é um irmão amado porque ele era amado pelos irmãos e ele amava aquilo que fazia. Ele amava, de facto, aquilo que fazia. E eu não creio que ele tivesse preocupado em saber se o ministério que ele tinha, porque nós temos na Igreja o Ministério da Música, é o Ministério dos Jovens, é o Ministério... Ele não estava preocupado com isso. Ele queria servir o Senhor. Isso é que era importante para ele. E o que é que havia para fazer na Igreja? É levar a carta a Colossos ou a Éfeso, ou fosse onde fosse, então eu vou. É necessário ir saber o que é que se passa lá, é necessário levar informação sobre o que é que se passa com Paulo para aliviar o sofrimento e a angústia dos irmãos, então eu vou. Portanto, para alguns, e como já foi referido, este ministério seria algo muito simples, insignificante, mas para ele era muito importante, porque ele o fazia por amor ao Senhor e por amor à Igreja. E quando nós fazemos e cumprimos o nosso ministério por amor e com amor, de facto o nosso ministério é realmente um ministério de bênção. E não importa aquilo que fazemos na Igreja, se é realmente um ministério de grande destaque ou se é um ministério em que pouca gente repara. Porque quando fazemos por amor e porque amamos o Senhor vê. E isso é que importa. Que o Senhor nos livre de fazermos qualquer trabalho na Igreja com o objetivo de sermos reconhecidos pelos homens. Que o Senhor nos livre disso. Que sejamos, de facto, reconhecidos pelo Senhor. E que o ministério que o Senhor nos tem dado, o façamos com amor e por amor àqueles a quem servimos. Levando, de facto, o Evangelho aos perdidos, levando o consolo aos irmãos, levando, de facto, algo que de bênção
edificante. E, de facto, o apóstolo termina dizendo que ele é conservo. Tíquico não era mais nem menos do que qualquer outro servo. Ele era um servo igual a Paulo. Paulo considerava seu conservo, portanto, não o considerava inferior. Portanto, irmãos, aquilo que fazemos, aliás, todos nós na igreja somos servos. E é isso que é importante nós percebermos. Somos servos, independentemente se subimos ao púlpito, se varremos as instalações da igreja, somos servos do Senhor e ponto. E aquilo que fazemos e que devemos ser gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de o servir e fazer o serviço que o Senhor nos tem dado com amor e por amor, de facto, do Senhor. E então, se assim o fizermos, irmãos, nós também seremos irmãos amados, amados pelos irmãos, se amarmos aquilo que fazemos. E se o Senhor nos ajuda a sermos, de facto, fiéis e, acima de tudo, humildes na presença do Senhor. Somos aquilo que somos, pela graça de Deus, e nada mais do que isso. Portanto, de facto, este grande homem de Deus, temos muito a aprender com ele, e graças a Deus por aquilo que temos referido, e que seja um exemplo para nós e sigamos o exemplo de Tíquico. Que isso nos ajude. Amém. Nando, força. Eu não vou roubar muito tempo, é só um pequeno pensamento também em relação a esta mesma passagem no versículo 8. Eu acredito que se o apóstolo Paulo estivesse hoje aqui connosco, ele agiria da mesma maneira. Eu não acredito que ele criasse um grupo no WhatsApp para saber do estado da alma destes irmãos. Eu não acredito que ele pudesse cruzar algumas mensagens com estes irmãos para saber o estado deles e da mesma maneira os consolasse através das redes sociais. Eu acredito que ele faria precisamente o que ele fez aqui. Ele enviaria Tíquico com o objetivo, como nós já lemos aqui várias vezes. E eu digo isto, irmãos, porque nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, ele se calhar não tinha estes meios que nós temos hoje das redes sociais, mas ele poderia saber através de uma carta, ou seja, escrever uma carta de consolação e da mesma maneira esperar uma carta da parte destes irmãos, ou noutras situações, como nós vemos, como lemos em Filipenses, de Evódia e Síntique, que a preocupação dele era que de facto Epafrodito pudesse interferir naquele pequeno desentendimento que aquelas duas irmãs tinham. Ele não poderia, se calhar, simplesmente escrever-lhes uma carta a elas e revelar o desejo que ele tinha, mas havia sempre a necessidade da questão da presença. Da mesma maneira que o Senhor trata connosco, porque o Senhor trata connosco de uma maneira presencial, o Senhor não trata connosco de uma maneira virtual. Da mesma maneira que nós educamos os nossos filhos de uma educação presente, uma educação da proximidade, é da mesma maneira que nós devemos nos tratar uns aos outros. Eu já tenho dito isto aos jovens e quando eu falo nesta questão, acho que principalmente os meus filhos já devem dizer, prontos pai, lá vens tu com a mesma história, de que quando eles fazem alguma atividade, eles gostam logo, a primeira coisa que fazem é criar um grupo no WhatsApp. Eu até compreendo e até acho bem, por algum lado, mas isso depois tem que haver uma sabedoria muito grande para que não haja o corte do presencial, do sentirmos uns aos outros, porque é isto que o apóstolo Paulo dizia muitas das vezes aos irmãos, possais sentir o mesmo uns para com os outros, e como é que eu irei sentir, como é que eu irei estar, como é que eu irei poder ouvir se eu não faço questão disso. Então, acho que não é por nada que o apóstolo Paulo também diz que nós não nos devemos conformar com este mundo, ou seja, não nos devemos moldar a este mundo, porque o objetivo de Satanás, desde o início, é cortar a comunicação, e ele usa esta arma
eu não sou contra as redes sociais, irmãos. Por favor, não me interpretem mal. Agora, eu só acho é que temos de ter um equilíbrio muito grande, porque para além de nós utilizarmos as redes sociais e as mensagens e mesmo os grupos no WhatsApp e tudo mais, temos que sempre ter o equilíbrio de ouvir do outro lado, de sentir a voz, de ouvir, se possível, olhos nos olhos. Claro que vivemos uma altura diferente estes 2 anos, mas iremos certamente ter o privilégio de ultrapassar isto e que não nos deixemos conformar nem deixar-nos levar pela questão de que é mais confortável eu da minha casa criar um grupo com os irmãos, é mais confortável eu mandar simplesmente só uma mensagem e pronto, já fiz a minha obrigação. Temos de ter esse cuidado, irmãos. O Tiki simplesmente, ele viajou, ele certamente passou por situações complicadas para chegar a estes irmãos, mas havia esta necessidade. Precisamos ter este mesmo sentimento, porque é isso que nos une, irmãos, é isso que faz crescer a igreja, o estarmos, o nosso David Gomes há bocadinho falava acerca desta questão, é, é, é este consolar, este estar que nos faz, de facto, aproximar uns aos outros, que faz-nos perceber o sofrimento uns dos outros, alegrar-nos com os que se alegram, sofrermos com os que sofrem, mas que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nos dê a sabedoria de perceber que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E temos de ter sempre isso em mente. Por isso que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria de poder usar a palavra de Deus como a nossa bússola, como o nosso GPS diário, que nunca está fora de moda. Que o Senhor assim nos ajude. Um abraço forte a todos. Eu dou graças a Deus. Estamos no fim do nosso estudo hoje. Para a semana vamos continuar pela graça de Deus, e aqueles irmãos que eventualmente tenham algum pensamento ainda que não puderam dar hoje, poderão para a semana dar a sua contribuição. Eu gostaria de dizer que é curioso como nós cumprimos os 3 objetivos do Ministério da Palavra. Hoje houve aqui, não tenho dúvidas, edificação. Hoje houve aqui exortação, ajuda, e houve consolação. Eu saio daqui consolado esta noite e dou graças a Deus pelos dons que Ele deu à Igreja e pela forma como Ele os usa para a edificação das nossas almas. Vamos terminar com a oração. Temos ali o nosso irmão Benjamin. Benjamin, não sei se o irmão Benjamin pode orar para terminarmos a nossa reunião esta noite. O nosso irmão Benjamin está no Brasil, lá do outro lado do Atlântico. Dá para ouvir? Dá. Boa noite a todos, né? Vamos agradecendo a Deus por mais um encontro, mais uma reunião, mais um estudo bíblico. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos dá, por mais um encontro de poder rever e ouvir a tua palavra com os irmãos, mesmo longe, mas com esse amor e essa dedicação que todos têm uns para com os outros, nos sentimos tão amados, tão queridos e tão perto uns dos outros, por meio da tua palavra, por meio da comunhão que temos em aprender cada vez mais de ti. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado até aqui, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo longe ainda, podemos, Pai, ter esse meio de comunicação para aprender da Tua Palavra. Que esse ministério ainda continue cada vez mais para nos edificar e nos consolar. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, ainda mais, dando a vida por cada um, Senhor, na cruz, pagando ali todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, Dário, podes pôr a música final, por favor. Aqui não é meu lar, um viajante sou.
Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. Senhor, Senhor, és tu, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. No céu esperando estão, e eu hoje pronto estou. Jesus me perdoou e avante sempre vou. Delícias gozarei, bem junto ao meu Senhor. No meu lar celestial espero logo entrar. Senhor, Senhor, és tu, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. Senhor, Senhor, és tu, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. No meu lar celestial espero logo entrar. Dário, podes cortar a gravação, por favor?